Em Atos, capítulo 17, o texto relata que Paulo se encontrava na cidade de Atenas. E ele se encontrava diariamente com muitos judeus e gentios piedosos, praticantes da fé cristã. E ele se reunia com essas pessoas nas sinagogas e até nas praças, falando, testificando sobre o amor de Deus, sobre as boas novas do Evangelho que Cristo anunciou. E a gente vê ali Atenas uma cultura grega envolvida numa religiosidade pagã, onde eles tinham ali, cultuavam deuses da mitologia grega. E depois de ouvirem Paulo falando tantas vezes na praça, eles resolveram levar Paulo ao Areópago, um lugar muito relevante para os gregos da época. Esse era um templo que se encontrava em um conglomerado rochoso, no alto da cidade de Atenas. E aí Paulo passou a falar-lhes assim de forma mais precisa. E Paulo então apresenta a eles o Deus desconhecido. Paulo fala sobre objeto de culto. Todos nós temos um objeto de culto. Os cristãos têm um objeto de culto. Todo religioso tem um objeto de culto. Mas eu não quero falar em Deus como objeto, eu quero falar em Deus como motivo do culto. Então Paulo anuncia a eles ali, há um Deus desconhecido, ele é o nosso motivo de culto. E Paulo então anuncia a esses homens, a esses religiosos pagãos, gregos, sobre o Deus que criou todas as coisas, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus poderoso, capaz de fazer o homem ressuscitar. E o texto de Atos 17 fala assim no verso 23: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Queridos, tem muitas pessoas prestando um culto a Deus numa boa intenção, mas sem conhecer. Eu quero dizer que Deus é relacional. Deus, ele quer que você tenha uma vida diária, se relacione diariamente com ele. E é sobre isso que eu quero falar. Olha, eu estou aqui nesse lugar aqui, nesse prédio. Olha, você consegue visualizar essa estrutura, consegue ver. Nós estamos aqui num local que nós, a Unidade Apostólica pela Cruz, escolheu para pudéssemos oferecer a Deus a nossa adoração, o nosso culto. Um tempo de relacionamento entre irmãos, mas um tempo de sermos igreja, de reunirmos como igreja, de sermos a igreja do Senhor. Eu quero que você envie esse vídeo, envie esse vídeo para as pessoas e anuncie para elas que aqui há um lugar onde elas podem pertencer, onde elas possam ser e crescer. Esse espaço aqui é um espaço que nós separamos para nos reunir como igreja. E o texto da palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 2, fala que quando a igreja, que é a eclésia, que é o corpo vivo, que são as pessoas, os filhos de Deus, se reúnem, Deus, ele se manifesta, ele se faz presente. Então eu quero que você envie esse vídeo convidando outras pessoas que às vezes estão vivendo num tempo de ignorância, pessoas que estão vivendo um tempo assim tão distante de um Deus relacional, para que elas possam estar contigo, estar com a igreja do Senhor e receber uma palavra do Senhor, receber a presença do Senhor, ser parte de um lugar onde a presença de Deus se manifesta de forma tão intensa e tão verdadeira. Convide alguém, envie esse vídeo, não deixe ficar só em você. Não seja um religioso, seja um cristão. Toque outros, alcance outros. Chame ele para este lugar. No mesmo capítulo de Atos 17, o apóstolo Paulo fala: porque nele nós existimos, nós vivemos e nos movemos. Querido, e porque nós somos, o texto fala, nós somos geração de Deus. Ele nos ergueu nesse tempo como uma geração, como resposta para as demandas desse tempo. Você é a resposta para esse tempo, porque você se move, existe e vive em razão daquele que é o seu Deus, daquele que é o seu Senhor, que trouxe propósito para a sua vida. Chame ele para este lugar, chame ele para conhecer a Cristo. Hein? Esse é o lugar onde você pode ser, pertencer, servir, crescer. Venha fazer parte desse lugar. Deus te abençoe.